Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre Umbanda. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Rafael, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, boa noite a todos. Vamos falar sobre Umbanda, uma religião mística, uma religião mágica, cheia de mistérios. Eu agradeço muito novamente a sua presença. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, o tema de hoje, Umbanda. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está Rafael Miranda de Almeida, sacerdote de Umbanda. Rafael, algum tempo atrás eu entrevistei um professor muito querido, amigo meu, diga-se de passagem, um dos maiores intelectuais de Ponta Grossa, que é o Marco Aurélio Pereira. Ele, durante muito tempo, foi também pastor evangélico e ele tem um conhecimento profundo de história, em particular de história da religião. Foi professor da UEPG durante muitos anos, se aposentou, e ele, com base nesse conhecimento, deu aqui uma pequena aulinha sobre Umbanda e Candomblé. No entanto, muitas pessoas me questionaram por que não trazer alguém da própria religião para falar. E, convivendo com você nesses últimos tempos, eu percebi o volume de conhecimento que você tem sobre a Umbanda. Antes de mais nada, parabéns. É raro achar alguém da sua idade que conheça tanto da própria religião, o que dirá da religião dos outros, mas você tem um conhecimento que é ímpar. E eu gostaria que você dividisse um pouquinho dele conosco hoje, se não for incômodo. Então, vamos começar pelo básico, definindo o que é a Umbanda, como que a Umbanda pode ser definida, se é que ela pode ser definida. Olá, sou jovem, né? Tenho 27 anos, mas eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Aprendi tudo com a minha mãe de sangue, mas também minha mãe de santo. A religião Umbanda é muito mística, né? É uma religião brasileira. Ela se iniciou em 1908, aqui no Brasil, por um brasileiro, né? Que foi uma mistura de diversas culturas. Então a Umbanda, ela abraça todos os tipos de pessoas e todas as outras religiões. Ela pegou um pouquinho de cada coisa boa de cada religião e definiu ela na espiritualidade. Então a Umbanda, ela nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, pelo Zélio de Moraes, o médium, através da incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então o Caboclo, ele anunciou a religião. Então a religião, ela só se forma quando ela é anunciada e quando ela é fundamentada através dos seus rituais. Então a religião de Umbanda, ela nasceu dia 15 de novembro de 1908, através da manifestação do Caboclo, que definiu como seria nossa religião. Então é uma religião extremamente brasileira, apesar de cultuarmos um pouquinho do candomblé, um pouquinho da religião indígena, do xamanismo, um pouco do Kardec, ela é somente brasileira. Então ela não bebe somente, né, das religiões africanas, da religião francesa, o Kardec, mas ela bebe também de diversas outras. Ela bebe um pouco do Oriente, que é as religiões orientais, ela bebe um pouquinho de diversas outras culturas. E é muito interessante a gente falar sobre Umbanda, buscar entender sobre Umbanda, porque a gente conhece tão pouco do nosso Brasil, e a religião Umbanda, ela te dá essa possibilidade de você conhecer a nossa cultura. Dentro da religião Umbanda, a gente cultua bastante o Nordeste, né? Que é os baianos, os pretos velhos, que foram escravizados no nosso Brasil. Então, dentro da Umbanda, você conhece o nosso Brasil da forma que ele é realmente. Esse começo de entender a Umbanda é entender o Brasil também. Isso é interessante. Você falou de 3 grandes religiões. Uma delas tem, obviamente, matriz africana, mas ela foi formada no Brasil porque o processo de escravidão, ele era perverso, né? Ele separava as pessoas na África, de diferentes nações, de diferentes povos, para que elas não se comunicassem, e embaralhavam essas pessoas de novo no Brasil. Elas conseguiram identificar um elemento em comum, que era a crença no Deus único e nos orixás, e com isso surge então o candomblé no Brasil. Então é uma religião forte, principalmente na Bahia, né, muito forte. Aqui no sul do Brasil ela é um pouco mais reservada, né, mas também existem vários babalorixás e alorixás, ou seja, pais de santo e mães de santo. Temos também o xamanismo, recentemente, inclusive no terreiro que o senhor dirige, que é o Terreiro de Umbanda, Caboclos da Lei. Tivemos uma apresentação de índios da tribo Funiô, do Pernambuco, do estado de Pernambuco, né, no interior de Pernambuco, para ser mais exato.
E, então tem o xamanismo ou pagelança, dependendo de como as pessoas gostam de falar. O senhor mencionou também a questão do espiritismo kardecista, né? Que são grandes religiões. Falou da influência de outras religiões vindas através de grupos de espíritos que trabalham dentro da Umbanda. Mas eu gostaria de perguntar especificamente do catolicismo. Existem rituais católicos ou influência católica dentro também da Umbanda? Tem 100%, né? Nossas rezas são católicas, a gente cultua os santos católicos, né? Então a gente tem um altar, como a igreja tem, então é muito próximo. Além da mistura do kardecismo, do candomblé e do xamanismo, tem uma forte cultura católica dentro da religião. Então, isso explica muita coisa, porque é muito comum encontrar católicos dentro da Umbanda, por exemplo. Exatamente. Né? E dentro da Umbanda, não somente católicos, porque a Umbanda é uma religião que não converte. A gente não obriga você a ser convertidos para frequentar. A Umbanda, ela abraça todas as outras religiões. Então, se a pessoa precisa de cura, ela frequenta a Umbanda. Mas isso não significa que ela parou com a sua religião. Mas a Umbanda está dando apoio para a religião dela. Então, isso é fantástico. Uhum. Bom, então, ela é uma religião aberta, construída diariamente, podemos dizer assim, pelos seus praticantes e pelos guias espirituais, seria isso? Exatamente. Uhum. Dentro da Umbanda, como funciona a estrutura dos orixás? Os orixás, eles são reflexos de influência do candomblé diretamente? A forma que a Umbanda cultua os orixás do candomblé são extremamente diferentes. Então, o candomblé é um pouco mais rígido, né? A forma de se apresentar os orixás, as manifestações, é diferente. Então, a Umbanda, a gente acredita-se que são forças da natureza, né? Não são deuses, né? A gente acredita em um único só Deus, né? Que é o Deus de todos, o Criador de tudo e de todas as outras religiões. Mas a gente acredita que Deus também criou as suas forças da natureza. Então, dentro do culto da Umbanda, eles são as forças da natureza. Eu sempre dou o exemplo, né, de Iemanjá, né? Quando você pensa no mar, você já está automaticamente pensando em Iemanjá. E assim os outros orixás. Eles são forças da natureza. E o culto deles é uma forma diferente. No candomblé, eles vêm irradiando a sua energia através da dança deles. Então, a dança deles mostra as suas características. E dentro da Umbanda, a gente cultua a energia através dos espíritos que carregam a energia desse orixá. Perfeito. Então, são os falangeiros que a gente chama, que são chefes da falange de cada orixá que transmite a sua energia e seu conhecimento. Fantástico. Dentro desse conceito, a gente poderia saber exatamente quantos orixás são cultuados dentro da Umbanda, porque a gente falou em influências, ou seja, não é uma réplica, como você mesmo disse, da crença do candomblé. No candomblé, no continente africano, não no candomblé brasileiro, tem mais de um candomblé também. Sim, tem vários. Não nas versões brasileiras das religiões africanas, ou seja, não nos diferentes tipos de candomblé, mas na África já foram contabilizados aproximadamente 300 orixás. Então, são muitas energias, todas elas ligadas realmente a forças da natureza, né? Ou interpretadas dessa forma. Mas na Umbanda são quantos orixás principais, digamos assim? Então, na Umbanda, no geral, se for para falar sobre no geral, são 7 orixás, né? Que a gente sabe que dentro da Umbanda existem diversas formas de se cultuar a Umbanda, né? Existe a Umbanda sagrada, existe a Umbanda pés no chão, existe a Umbanda branca. Então, dentro da Umbanda normal, natural, tem o Oxalá, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, tem Ogum, que é o Nosso São Jorge, tem Xangô, que é o Nosso São Jerônimo, Oxóssi, que é São Sebastião, tem Iemanjá, que é Nossa Senhora dos Navegantes, tem Oxum, que é Nossa Senhora Aparecida, tem Iansã, que é Nossa Santana. Santana não, desculpa, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Mas, né, como eu disse para você, tem diversas umbandas, né? Então, dentro do meu terreiro de Umbanda Caboclos da Lei, a gente cultua 14 orixás. Mas tem umbandas que cultuam 9, tem umbanda que cultua 7 orixás, mas de formas diferentes, ou atribui 7 orixás de outro tipo, né? Tem umbanda que cultua, por exemplo, tira o Xum e coloca um outro orixá, tira Iemanjá e coloca outro orixá, mas sempre formando as 7 linhas da Umbanda, que é a vibração de Deus, né? Que são 7 sentidos da vida. Mas nunca tira o principal, que é o nosso Pai Oxalá, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele quer emanar paz, ele que nos define dentro da nossa religião.
Mas, no geral, elas são todas iguais e sempre o mesmo sentido, né? Trazer a liberdade, trazer a caridade, trazer a transparência dentro da religião, né? Então, essa seria a essência da Umbanda, assim como no kardecismo, amor e caridade. Exatamente. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas fundou a Umbanda, a primeira regra que ele disse seria que a Umbanda seria uma religião para a prática da caridade. Então, para ser umbandista, tem que praticar a caridade, exercitar a caridade. Rafael, tendo então isso bem estabelecido, ou seja, a regra do amor e da caridade, eu gostaria de voltar um pouquinho na nossa conversa na questão dos orixás. Quais são os 14 orixás cultuados, por exemplo, dentro do seu terreiro e provavelmente dentro da versão de Umbanda que vocês acabam seguindo? Então, dentro do nosso terreiro, como eu já disse, são 14 orixás, mas eles são nos 7 sentidos da vida, né? Então, 14 orixás, mas são um em cada polo. Então, tem o polo positivo e o polo negativo, né? O que emite a vibração e o que corrige. Então, as pessoas confundem o positivo como bem e o negativo como mal, mas não. Dentro da Umbanda, né, a gente sabe que a gente não cultua o bem e o mal, e sim as energias, né, os polos energéticos, né. Então, a primeira linha da Umbanda, que é a linha da fé, ela é formada por Pai Oxalá, né, que é o Senhor da fé, né, e nossa mãe Logunã, que é a Nossa Senhora do Tempo, que é a que corrige. Quando a pessoa está desalinhada, fanático demais, é ativado nossa mãe Logunã, que vai colocar em equilíbrio essa pessoa novamente. A segunda linha, nós temos a linha do amor, né, que é o sentido do amor do nosso Criador Deus, que é o Oxum, né, que dá o acolhimento, e nosso pai Oxumaré, que corrige se a gente estiver em desequilíbrio. A terceira linha, nós temos a linha da justiça, do conhecimento, que é o nosso pai Oxóssi e nossa mãe Obá. Na quarta linha, nós temos a justiça, que é nosso pai Xangô, e nossa mãe Gunitá ou Oroiná, como queiram chamar. A quinta linha, nós temos, né, a linha da lei, que é a linha de nosso pai Ogum, com nossa mãe Iansã. A sexta linha, nós temos a linha da evolução, que é nosso pai Obaluaê e nossa mãe Nanaburuquê. E a sétima linha da geração, que é nossa mãe Iemanjá e nosso pai Omulu. Então, para você ver, são 7 sentidos da vida, por isso que as 7 linhas da Umbanda. E sempre tem o polo positivo, que é o que irradia a energia, e o polo negativo que corrige caso esteja em desequilíbrio, caso esteja acontecendo uma coisa que não esteja normal, que não esteja correta. Então, eles sempre estão em equilíbrio. Os orixás, eles buscam estar em equilíbrio. Então, por isso que foi formado, né, através de Rubens Saraceni, as 7 linhas da Umbanda, que formam 14 orixás, que mantém o nível das pessoas em equilíbrio. Então, dentro do seu terreiro, você acaba seguindo a Umbanda Sagrada Umbanda de Rubens Sagrada. Saraceni. Exatamente. Rubens Saraceni, que foi um dos maiores médiuns do Brasil também, um dos maiores autores da área, né? Exatamente. Rubens Saraceni foi o que escreveu mais livros, né? Os contos de Umbanda, os fundamentos de Umbanda, né? Ele, no momento dele, ele achou necessário trazer em livros, né? Que até então a Umbanda tinha poucos autores, né? Poucos livros escritos. Então ele achou necessário, né, trazer mais fundamentos, né? Trazer mais leitura. É uma leitura agradável, ele escreve muito bem. Eu já li algumas obras dele. Se eu não me engano, O Guardião da Meia-Noite. Isso, o livro mais famoso dele, né? Que agora está sendo relançado com a capa dourada, né? Preto e dourado, com a capa dura. É fantástico. Realmente, eu sempre admirei muito ele. E tenho muitos conhecidos dentro dessa vertente da Umbanda. Mas nós temos, nessa relação com os outros universos religiosos, um processo de sincretismo muito interessante. Se falou em Jesus Cristo e Oxalá, por exemplo, em Iansã e Santa Bárbara, ou então, no caso de Ponta Grossa, isso é interessante, Nanamburuquê, Santana. Santana. Aí fica a seguinte pergunta: no processo de sincretismo que ocorre dentro da Umbanda, podemos dizer que esses personagens místicos, eles têm a mesma assinatura energética, seria isso? Exatamente. Eles são interpretados de maneira diferente e de formas diferentes, mas eles têm o mesmo fim, o mesmo resultado.
né? Então eles só são vistos de maneiras diferentes, mas eles são a mesma coisa, né? Ou seja, interpretados de maneiras diferentes, em diferentes regiões do mundo, em diferentes culturas, Exatamente. mas são o mesmo personagem, encontrados ou reencontrados dentro da Umbanda. Seria isso? Exatamente. Então, e além do sincretismo com os santos católicos, tem sincretismo com outros santos de outros países. Então, a gente sabe que todas as religiões, elas caminharam para o mesmo caminho, para o mesmo local, pelo mesmo fim, né? Então, se você for estudar a religião e os orixás, você vai descobrir muitas coisas, muitas semelhanças deles. Rafael, nesse aspecto específico do sincretismo religioso, nós temos um que é extremamente polêmico, né? Vamos abordar isso nesse bloco até para a gente poder passar e nos aprofundarmos um pouco mais do que de verdade é a Umbanda, que é amor e caridade. Mas essa polêmica gira em torno de um orixá, Exu. E quando se fala de Exu, as pessoas lembram, dentro do universo católico, do universo evangélico, lembram da figura do demônio, né? Aquele bichinho com chifre, com rabo, etc. e tal, que foi popularizado uma série de invenções de monges católicos, enfim, e realimentado por diversos líderes evangélicos. Mas, recentemente, você trouxe no seu terreiro também um palestrante muito interessante, um pai de santo muito respeitado no Brasil, que é o Márcio Caim, e ele falou que na religião do candomblé, eu assisti a palestra, haviam apenas 2 orixás que podiam conversar diretamente com o Criador. Um deles, Oxalá, e até aí não tem nenhuma de surpresa, né? Tem o orixá mais velho e tudo. E o outro, Exu, daí causa surpresa. Porque Exu era o mensageiro dos deuses, né? Ou seja, nesse caso a expressão deuses também é errada. Era o mensageiro das forças da natureza em relação ao Criador. Então, Exu levava as mensagens dos outros orixás ao Criador. Então, apenas 2 orixás tinham a capacidade de conversar diretamente com o Criador, Exu e Oxalá. Ora, é impossível que uma energia, numa outra religião, criada com essa faceta de conversar diretamente com o Criador, possa ser demoníaca. Não existe lógica nisso. Mas em algum momento aconteceu essa confusão. Você poderia esclarecer para a gente quando que aconteceu essa confusão dessa figura fantástica que é o orixá Exu, que na Umbanda passou por um processo de sincretismo religioso com Santo Antônio? Então, eu já vou explicar, né? Na Umbanda não existe a figura de demônio, né? Dentro da Umbanda não existe o mal também, né? Dentro da Umbanda só se cultua os polos energéticos, como eu já havia falado, né? O polo positivo e o polo negativo. O resultado disso é as ações negativas da pessoa e não da figura de Exu, né? Para nós, Exu é o que você mesmo disse, né? É o mensageiro de Deus, né? Como você já tinha dito, Oxalá é a mão direita, né? Que é o que traz tem a força de Deus, e Exu é a mão esquerda, o mensageiro, que leva as nossas mensagens, que carrega nossas mensagens. Então, a confusão aconteceu realmente lá no nascimento de Exu, lá na África, né? Sabemos que os orixás eles são cultuados extremamente muito antes de Jesus Cristo, né? Tem muitos séculos aí, antes de Cristo. E na África teve um estudo, né? Teve um pastor que estudou, foi até a África, foi buscar entender, conhecer, e a gente sabe que cada ser humano tem uma forma de pensar, né? Através da sua cultura, através do seu jeito de ser. E por ele ter uma cultura evangélica, ser um pastor evangélico, ele entendeu da maneira dele, da visão dele, né? E acabou associando realmente a Exu ao diabo, né? Que da maneira, do ponto de vista dele. Isso foi feito na construção de um dicionário? Seria isso? Também no dicionário, Então, e através desse erro, ele acabou espalhando esse erro em diversos outros lugares, né? Para o nosso Brasil, que é o país que mais tem influência africana em relação aos orixás. Então, cresceu muito isso aqui dentro do nosso Brasil. E até então ninguém buscou saber a verdade, né? As pessoas acabam acreditando naquilo e sem ir buscar o fundamento daquilo. E foi um estudo de uma visão. Hoje nós temos uma outra maneira, uma outra forma de ver, né? Buscar o fundamento de Exu. E através dos estudos, né, foi corrigido muitas coisas erradas. Até mesmo em dicionário, né, quando se pesquisava sobre Exu no dicionário, a gente achava o diabo, né? A gente achava como uma figura do diabo, uma tradução.
E depois de muito estudo foi corrigido isso, né? Os nossos sacerdotes de Umbanda brasileiros, né, buscaram desmistificar essa figura, né? E descobriram que o sincretismo correto é com Santo Antônio, né? Da Igreja Católica, e não com relação ao diabo. Pois é. Então, resumindo, um pastor africano do século XIX, foi isso? Imagino. Não lembro exatamente de cabeça, mas acredito que seja isso. Eu calculo que sim, porque normalmente os estudos feitos na África por europeus oscilam do século XVIII ao século XIX. Então, nesse intervalo de tempo. Esse pastor evangélico foi estudar as culturas africanas, acredito que em particular a Iorubá, por conta da nomenclatura, e acabou então cometendo um erro de tradução. Simplificando, foi um erro de tradução que acabou sendo até mesmo perpetuado tempos depois pelo próprio Google. Exatamente. Como eu tinha falado em outras entrevistas, né, há muito tempo atrás, se você pesquisasse no Google Tradutor, né, colocasse lá Exu, ele traduzia como diabo, né? Hoje em dia já está corrigido, né? Se a gente coloca lá Exu, ele se traduz para Exu, né, da forma que tem que ser. Perfeito. Porque realmente é uma pena que uma figura com uma carga mística tão positiva, né, seja relacionado com uma energia tão negativa, né? Ou seja, não é justo. Sim. Né? Obrigado pelo esclarecimento. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Rafael, obrigado então pelos esclarecimentos nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, Umbanda. Comigo no estúdio, o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Rafael, nós conversamos no bloco anterior sobre as origens da Umbanda. Você mencionou o médium Zélio de Moraes, que fundou a Umbanda em 1908, em Niterói, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o nome da casa espírita que ele mantém até hoje é Tenda da Piedade, né? Isso, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Que é um nome muito bonito. É um nome muito bonito. Nós falamos também das 7 linhas da Umbanda, falamos dos orixás que estão presentes dentro dessas 7 linhas de Umbanda e falamos também de Exu, sobre as questões polêmicas que envolvem Exu. Mas ficou uma pendência desse assunto Exu no bloco anterior. E essa pendência faz alusão a algumas imagens que existem, alguns pontos cantados também que são, no mínimo, jocosos. Aliás, essa é a explicação que eu obtive de outros praticantes de Umbanda, de outros sacerdotes, de outras mães de santo, que disseram que, nesse caso específico, tudo não passa de um grande deboche, de uma grande brincadeira desses espíritos, que atuam como Exus. Mas muitos pais de santo, muitos sacerdotes de Umbanda não concordam com essas imagens, por exemplo, existem muitas imagens de Exus com semelhança com os famosos demônios da nossa mitologia cristã. Então, fica uma pergunta para você. Existiu, ao longo desses últimos anos ou décadas, um erro de abordagem do assunto por parte de muitos praticantes da religião? Sim, existiu sim. A Umbanda, ela não teve tanto estudo no início, né, e tanto fundamento, né. Hoje, no nosso século, a gente busca ao máximo buscar fundamentos, né. A gente sabe que o ser humano precisa entender e precisa estudar. Então, essas imagens que tinha antigamente, era por falta de conhecimento dos próprios dirigentes mesmo, porque a nossa cultura era tão cristã, tão católica, que eu acredito que até os antigos mesmos acreditavam errado, tinham uma visão errada. Hoje a gente sabe que não, hoje a gente fundamentou a força de Exu, a gente fundamentou a nossa religião, então a gente está tentando o máximo desmistificar e desconstruir essa visão, né? Hoje nós temos as imagens mais bonitas agora, da forma que eles são mesmo, da forma humanas, né? Porque eles são espíritos humanos, não tem por que não ter uma forma humana, né? Então, tudo está sendo fundamentado dentro da Umbanda. E eu, como diversos outros dirigentes, amigos meus, estamos buscando, através do conhecimento, quebrar essas visões erradas. Perfeito. Então, para resumir, Exu não é o diabo. Exu não é o diabo. Então, e nunca foi. Ótimo.
Então, dito isso, esclarecido isso, vamos falar um pouquinho sobre as, como eu posso dizer, falanges ou grupos de espíritos que atuam dentro da Umbanda. Eles foram, como eu posso falar também, agrupados já no começo por Zélio de Moraes. Eu acho que a primeira categoria, o primeiro grupo de espíritos, eu não sei qual é a nomenclatura correta, talvez o senhor possa me ajudar nisso. Se eu não me engano, a primeira categoria foram os próprios caboclos, através das 7 encruzilhadas. Do caboclo das 7 encruzilhadas, perdão. Mas nós temos também outros grupos com outras nomenclaturas que foram se juntando à Umbanda. A gente já chega nos caboclos, mas já que nós estávamos falando de Exu, quem são os Exus dentro da Umbanda? E as pombagiras, que, se eu não me engano, é a versão feminina. Feminina. Exu dentro da Umbanda é o guardião dos caminhos, né? Então eles são os nossos olhos e os nossos ouvidos, né? Quando a gente não está presente. Então eles nos alertam, né? Eles nos contam dos perigos e evitam que a gente cometa, né, nossas falhas, né? Exu dentro da Umbanda, eu sempre falo que é o espelho do médium, né? Se o médium é falho, o Exu vai mostrar as falhas do médium para ele corrigir. Então, dentro da Umbanda, Exu e pombagira não é o diabo e nem prostituto, e sim são os que corrigem os médios, corrigem as pessoas. Então, dentro de nós, né, como a Umbanda, né, tem o polo positivo e negativo, dentro de nós humanos também tem o positivo e negativo. E, como eu já expliquei, né, no início, o polo negativo dentro da Umbanda é o que consome o negativo. Então, Exu é o espírito que consome o nosso negativo, consome as nossas falhas, consome os nossos vícios, consome os nossos defeitos e nos ensina, muitas vezes, com as nossas falhas. Ou seja, consome energia negativa. Exatamente. Basicamente isso. Elimina, né, essa energia negativa. E as pombagiras são a versão feminina de Exu? Uhum. Elas são muito confundidas com as prostitutas, né? Mas elas não têm nenhuma ligação com a prostituição. Elas são, na verdade, mulheres que são independentes, né? São sábias de si, donas de si. Até se você for estudar sobre a pombagira, sobre a força feminina, elas são as mulheres grandes da sociedade, que foram excluídas da sociedade. Então, são muito relacionadas a Maria Madalena, né, de Jesus Cristo, muito relacionada a Jezebel, a rainha Jezebel, e todas elas foram culpadas e condenadas por serem mulheres independentes, né, não precisar de homem, do símbolo masculino para ser mulher. Entendo. Normalmente, num mundo machista como o nosso, é natural que as mulheres mais fortes fossem perseguidas e até mortas. Né? Infelizmente acontecia. Vamos falar agora das demais categorias, começando, eu já o entrevistei em outras ocasiões, em outras emissoras, então começando pela trindade da Umbanda, caboclos, pretos velhos e herês. Vamos começar pelos caboclos? Sim. A trindade da Umbanda é a coisa mais maravilhosa e mais fundamento mais lindo que o Zélio de Moraes trouxe para nós, né? Ele é nosso processo de vida, né? O herê é nós jovem, o caboclo nós, né, a gente maior, né, mais experiente, e o preto velho é a nossa visão mais velha. Então são as nossas fases da nossa vida, né? E o caboclo, por que ele veio primeiro? Porque é Brasil, né? Ou indígena, caboclo é a visão indígena, né? E o termo caboclo é a mistura, não só do indígena, mas também do negro, do europeu. Então, o nome caboclo já disse, é uma mistura de raças, né? Se você for ver exatamente, é uma mistura de raças. Por isso que é o primeiro que vem na frente. Ele já diz que ele é brasileiro. Ele já diz a cultura dele, né? Então, o caboclo é o senhor das matas, né? Das ervas, das medicinas, né? Ele que trouxe e fundamenta o sustento das nossas curas. E ele é o que vitaliza, né? O que ativa, o que dá firmeza. Eu sempre falo assim, que se você quer estudar, se você quer foco para alguma coisa, pede para caboclo. Ele vai lhe ajudar, ele vai te dar firmeza para você conseguir alcançar aquilo que você quer. Fantástico. Nós temos algumas figuras que são clássicas também dentro desse universo dos caboclos. Além dos 7 encruzilhadas, por exemplo, o caboclo Tupinambá, toda a família dos penas, né? Pena verde, pena branca. Né? Sim. Nós temos nessas figuras também figuras de profunda misericórdia, de profundo amor, né? Pelos seus médiuns, obviamente, mas também por todos aqueles que vão procurar ajuda. Não é isso? Exatamente.
Dentro da Umbanda, né, tem diversos caboclos, né, tem diversas falanges, né, que são grupos de caboclo, né, como a Jurema, né, a cabocla Jurema, que é Genial. a mais conhecida dentro da Umbanda, né. Então, ela já veio dentro da Umbanda, ela trouxe o fundamento da Umbanda, né, porque a Umbanda, na verdade, abraçou esses espíritos, porque eles já existiam, né. Quando a gente chegou no Brasil, já existia o povo indígena cultuando suas religiões aqui muito antes da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, muito antes do cristianismo, né. Então, a Umbanda acolheu esse espírito para nos ajudar, né. Em relação agora aos pretos velhos, a gente já chega nos herês, né? Vamos deixar a parte mais fofinha para o final da Trindade, né? Mas no caso dos pretos velhos, quem são eles? Quem foram em vida e quem são hoje? O que eles fazem dentro da Umbanda? Os pretos velhos, eles são os antigos escravos, né? A gente tem uma dívida com esse povo, né? Porque, né, sofrendo demais, a gente abusou deles, né? Então, o preto velho dentro da Umbanda é o nosso psicólogo, né? Ele vem da forma de um senhor, um velho, trazer suas experiências de vida. Então, ele foi muito humilde, é um espírito muito humilde. Baixou a cabeça, respeitou, mesmo apanhando, ele respeitou, e ele traz esse ensinamento pra gente. Essa humildade de você saber reconhecer as suas falhas, mas também de você aceitar as suas missões terrenas. Então, o preto velho, ele é muito calmo, ele conversa com a gente com a maior calmaria, ele tem tempo para ouvir nossos choros, as nossas lamentações, e sempre uma palavra para nos socorrer. Também nesse agrupamento de espíritos tem nomes que são clássicos, né, dentro do Brasil e que inspiram muita confiança, como Pai Joaquim de Aruanda. Pai Joaquim é mais conhecido. Eu acho que é um dos mais conhecidos. Né? Uhum. Pai João, Pai Miguel, Pai Benedito, tem também Vó Benedita. Né? Tem Maria Conga, que é uma das mais Conga. conhecidas. Exato, exato. Maria Redonda, um dos pontos mais bonitos de Umbanda que eu já ouvi é de Vó Maria Redonda. Né? Esses espíritos acabam, como eu posso dizer, enternecendo a gira, né? Fazendo com que todos se sintam acolhidos. Esse é um fenômeno normal, digamos assim, dentro da gira? Quando eu imagino a figura de um vovô, de uma vovó, é justamente essa característica de enternecer o ambiente, de atrair para perto de si e orientar. Mais ou menos essa é a linha? Exatamente. Os pretos velhos, eles são muito acolhedores, né? A gente se sente muito bem na presença deles. Então, é uma maneira deles trabalharem, né? É muito bonito os pretos velhos. E eles nos deixam à vontade. O mais importante é isso, eles nos deixam à vontade para a gente falar. Então, eles têm tempo, eles permitem a gente falar, permitem a gente se expressar da forma que a gente precisa e sempre tem um conselho. Uma coisa interessante dentro dos pretos velhos ainda é que, como você mesmo disse, os escravos no Brasil foram tratados de forma cruel. Nós fomos o último país do mundo a libertar escravos. Isso em 1888. Uma vergonha para a história do Brasil. Mas eles chegam na Umbanda sem qualquer traço de rancor, ou de ódio, ou de raiva. Uhum. O perdão foi pleno. Né? Não importa se é negro, se é branco, se é índio, eles vão atender todos da mesma forma. Esse perdão é que chama a atenção dentro dessa categoria dos pretos velhos, ou seja, o perdão em relação a tudo que foi feito. Exatamente. Então, eles não vêm pelo perdão, mas eles vêm por falta de oportunidade que tiveram para mostrar o tão bom que eles eram. Então, em terra, eles não tiveram oportunidade de mostrar o conhecimento e a sabedoria que eles tinham, né? Eles podiam ter ajudado o nosso povo muito mais, né, do que eles ajudam hoje. Então, eles tiveram oportunidade, através do nosso Deus, nosso Criador, a trazer a sua sabedoria, o seu conhecimento. Então, eles não somente nos ouvem, mas eles trazem a sabedoria do passado para nos curar. Fantástico. E os herês, completando essa trindade? Então, os herês são as nossas crianças brasileiras, né? Abandonadas nas ruas, abandonadas pelos seus pais. Então, eles trazem essa humildade, né? Essa ingenuidade. Né, eles trazem a cura para nós e também deixam bem claro para a gente nunca esquecer, né? Mesmo não importa a idade que a gente esteja, a gente nunca pode esquecer que um dia a gente foi criança e a gente sempre tem que estar ajudando o próximo. E é o que eles fazem. Exatamente. Vamos para outras correntes que também são muito importantes e às vezes nem tão divulgadas.
No bloco anterior, você mencionou os orientais, né? Quem são os orientais dentro da Umbanda, o que eles fazem? Os orientais, eles são os senhores da tecnologia. Então, eles são extremamente avançados, né? Por exercitarem em terra, ter exercitado em terra os seus mentais, eles desenvolveram uma capacidade de autocura. Então, eles trazem isso para nós, né? Eles, através do nosso mental, eles curam, eles eliminam as doenças. Dentro do nosso terreiro, a gente teve diversas bênçãos, assim, que foram impressionantes através do mental, da pessoa ter fé ali, acreditar e sumir a doença. Então, eles são os nossos mestres, né? Dentro da religião Umbanda, nós temos o principal, que é o Pais Artu, que é o espírito que trabalha comigo, e ele sempre ensina que a cura está dentro de nós, né? Se a gente deixar de lado os nossos problemas e ter calma para resolver eles, deixar o nosso emocional calmo, a gente alcança a cura. Nós também temos os ciganos. Eles são muito relacionados com a prosperidade, né? Essa é a missão deles na Umbanda? Então, já explicando, muitas pessoas confundem a linha do Oriente com a linha cigana, né? Misturam as duas. Uhum. E elas são extremamente diferentes, né? A linha do Oriente é uma linha de cura, a linha cigana é uma linha de prosperidade. E as pessoas também confundem, né, ciganos carnados com desencarnados, né? Dentro da Umbanda, eles são espíritos que eles movimentam a energia da prosperidade. Então, eles não vão te dar o mistério para você virar rico e milionário, mas eles vão te ensinar maneiras de você cultivar a energia da prosperidade na sua vida, né? Então, eles vão ensinar através de rezas, de orações e através do teu próprio mental, de você permitir que essa energia entre na sua vida, na sua casa. Nós temos ainda também a figura do boiadeiro, né? O boiadeiro faz o que na Umbanda e quem é ele? O boiadeiro, né, é do nosso Nordeste, é o caboclo boiadeiro, né? É a mistura do índio com o europeu. Então, o caboclo boiadeiro, dentro da Umbanda, ele vem para fazer a limpeza. É aquela coisa, né? O boiadeiro vem para laçar, né? Então, o boiadeiro vem para a mesma coisa. Não laçar os bois, mas laçar os espíritos que estão sofrendo e encaminhá-los para a cura. Encaminhá-los para a luz, nesse caso. Exatamente. Fantástico. E os cangaceiros? A mesma função de boiadeiro, né? De uma maneira diferente, né? Da sua conversa, da sua forma de falar, eles vão convencendo os espíritos que eles devem ir para a luz. Também usando de toda a experiência que adquiriram no sertão. Exatamente. O cangaço era do sertão, né? Uhum. Do sertão do Nordeste. A Umbanda, ela sempre foi uma religião acolhedora, né? Então, dentro da Umbanda, a gente tem diversos espíritos por ser uma religião que já disse, né? Que iria acolher aqueles que sabem menos e ensinar, ia acolher aqueles que sabem mais e ensinar aqueles que sabem menos, né? Então, a religião de Umbanda, ela vem para isso. Ela não discrimina, né? Ela acolhe. O acolhimento dessas categorias é muito interessante, valorizando de novo a questão da cultura regional. Nós temos também a figura do baiano e a figura do malandro, né? São duas figuras bem semelhantes, mas distintas. Você poderia nos explicar? Então, muitas pessoas elas misturam, né, o malandro com o baiano. O baiano é o nosso baiano mesmo, né? Tem a força baiana. E por preconceito as pessoas não se permitem conhecer, né, a cultura baiana. Então é um espírito muito de força, traz a sua alegria, traz a sua garra baiana e ensina as pessoas como lidar com a vida com menos estresse, né? E o malandro, ele é nosso carioca, né? Ele tem a semelhança com o baiano, o gingado do baiano, mas ele é nosso carioca. São duas linhas que se movimentam entre as outras, que complementam as outras, né? Então, o malandro, ele vem para abrir os caminhos, né? Ele vem para desfazer energias negativas, ele vem para nos trazer lucidez dos nossos problemas, que às vezes a gente não consegue enxergar soluções, mas a solução às vezes é tão simples e na conversa ele nos ensina isso. Bem, em relação aos marinheiros, nós temos 7.000 quilômetros de litoral. Então, eu acho que a conexão com o mar é mais do que natural. Eu acho que poucos países do mundo têm um litoral tão grande assim, né? A nossa fronteira interna também é imensa, mas, enfim, a conexão com o mar é fantástica, é absurda, demais. Os marinheiros desempenham que papel dentro da Umbanda? Os marinheiros, eles são a linha das águas.
A força dos marinheiros vem através de Iemanjá, e a própria Iemanjá, ela já é um orixá que trata o emocional, que cura o emocional. Então, os marinheiros, a força da água, eles vêm para isso, para curar nossos emocionais. Quando a gente está desequilibrado no sentido emoção, ele nos alinha novamente, ele nos fortalece novamente. Então, além das curas físicas que eles trazem essa graça também, a função maior deles é nos alegrar, né? Mostrar que a vida é para ser vivida, a vida é para ser encarada e não se fechar num canto e deixar nossos problemas de lado. Então, eles tratam a emoção. Se a Umbanda é tão acolhedora, é natural que surjam outros agrupamentos de espíritos mais prestados. Não estou dizendo que surjam do nada. Esses espíritos já existem, mas se apresentariam dentro da Umbanda no devido tempo. Né? Exatamente. Então, nós podemos ter, por exemplo, no Brasil, infelizmente, um país de profunda desigualdade social, né? Nós temos muita gente vivendo na rua. Não? Então, seria natural ter o povo da rua. Né? Nós chamamos isso de mendigos. Né? Eu não gosto muito dessa expressão, porque é muito forte. Mas, enfim, seria natural, por exemplo, que surgisse uma falange com o nome de falange do povo da rua, por exemplo? Tem a falange do povo da rua, né, a falange dos mendigos, que são espíritos que eles desvitalizam os vícios. Então, eles vêm dentro da Umbanda para curar as pessoas dos vícios, principalmente dos vícios com álcool, com drogas. Então, eles trabalham muito esse sentido. Através da conversa deles, através da energia deles, eles consomem essa vontade dos vícios. Incrível. É como se tivesse, nós temos dentro da medicina diversas especialidades. Dentro da Umbanda existem espíritos que são especializados num determinado tipo de tratamento ou assunto. Exatamente. Né? Uhum. Eu não sei se eu esqueci alguma categoria de espíritos até agora, algum grupo. Eu acho que a gente falou de todos, né? Acho que de todos. Mas isso não significa que não possa surgir um novo grupo dentro de algum tempo. Né? A Umbanda é uma religião que ela está em processo extremo de evolução. Né? É uma religião que ela é energia, né? Ela trabalha com as energias. E a gente sabe que a gente está em processo de transformação todo instante. Então, como eu disse anteriormente em outras entrevistas, a Umbanda ela iniciou de uma maneira, as 7 linhas de Umbanda. Hoje em dia ela é cultuada também de outras maneiras. Então ela teve um processo de evolução. E dentro das linhas de trabalho, que são esses espíritos que nós acabamos de falar, a gente chama de linha de trabalho. Então, com certeza vai aparecer diversos outros espíritos. Eu não sei, eu só pensei nessa hipótese porque nós temos tantos imigrantes no Brasil, né? Sim. Então seria natural a gente resgatar alguma coisa da cultura árabe, por exemplo. Né? A cultura árabe ela entra na linha do Oriente. Na linha do Oriente Então também? tem muitos árabes que trabalham dentro da Umbanda. Né? Perfeito. Nós temos esse processo de evolução constante, de aceitação constante. A Umbanda ela abraça todos sem expulsar ninguém, mesmo aqueles que apresentam uma certa resistência ou até mesmo um certo desprezo no começo? Sim, a Umbanda ela não liga para isso. A Umbanda ela não liga pro retorno que vai acontecer. Então a gente pratica a caridade sem esperar que volte, né? Então eu vou chegar para você, vou te atender e vou agradecer a Deus e vou esperar um retorno do Criador, não seu. Se você quiser trazer esse retorno para mim, seja de bom grado, né? Vai nos ajudar, mas a Umbanda ela é uma religião que ela é aberta e ela não espera nada em troca. Então ela não exige nada em troca. Eu gostaria que outras religiões também não cobrassem nada de ninguém. Rafael, obrigado pela sua colaboração nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o quarto e último bloco. O tema de hoje, Umbanda. Comigo no estúdio, o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Rafael, antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui durante a semana gravar o programa que está indo ao ar no fim de semana. Mas como eu não seria capaz de torturar ninguém deixando alguém preso no estúdio sábado à noite, então eu gravo o programa durante a semana. Então obrigado por ter vindo aqui participar da gravação. E eu gostaria que você fechasse o programa de hoje fazendo uma breve análise do que vem acontecendo no Brasil, infelizmente, com roças de candomblé sendo incendiadas, terreiros de Umbanda sendo incendiados,
umbandistas e candomblecistas sendo espancados, infelizmente em alguns casos assassinados, e isso infelizmente sendo feito sim por católicos de extrema direita e evangélicos completamente desconectados da mensagem de Jesus e do próprio Antigo Testamento, onde já nos 10 mandamentos diz não matarás, né? Isso vem sendo feito por essas figuras, não são cristãos, não representam os evangélicos, não representam os católicos. Mas que orientação você tem a dar a quem tem receio ou medo da Umbanda, por exemplo, ao ponto de, no mínimo, fechar os olhos para essas atrocidades? Então, tem acontecido muitos casos de intolerância religiosa, né? A Umbanda e o Candomblé é uma religião de resistência, que desde sempre precisaram ser resistentes a tudo e todos para a existência, né? Então, a semana passada até a gente teve um caso do Terreiro das Marias em Curitiba, né, que foi incendiado, né, infelizmente, né? Mas felizmente ninguém se machucou, né? A gente está se mobilizando para reconstruir o terreiro, logo vai estar novamente com suas atividades, né? Então, para aqueles que buscam, que têm interesse em conhecer a Umbanda, querem saber um pouquinho sobre a religião, busque um sacerdote de Umbanda, alguém que entenda sobre Umbanda, alguém que esteja aberto a falar sobre a religião. Então, eu me disponibilizo todo momento para falar sobre a religião Umbanda, gosto muito de conversar sobre, aprendo muito em todos os momentos, né? Nós temos o nosso site para instruir as pessoas, né? www.caboclosdalei.com, né? Tem muita informação lá e aconselho todo mundo buscar um sacerdote de Umbanda, né? Aqui dentro da nossa cidade a gente tem diversos, né? Em Curitiba a gente tem um terreiro muito grande que instrui também bastante gente, que é o Terreiro do Pai Maneco, dirigido por Mãe Lucília, uma conhecida minha. Então tem que buscar sim, tem que buscar saber, tem que buscar entender. Hoje, nesse século, a gente está num processo de evolução bem grande dentro da Umbanda, então a gente está buscando cada vez mais fundamentar a religião e levar o conhecimento. Porque eu sempre falo assim, a gente combate a intolerância religiosa através do conhecimento. Então não se escondam, busquem saber. É muito importante a gente saber antes de atacar, né? As religiões, todas elas foram criadas por Deus, nada foi feito sem a presença dele. Então a religião ela foi feita para religar, unir, né? Trazer a conexão com o sagrado, com o divino. Então a gente precisa muito que as pessoas busquem entender, busquem saber e busquem com as pessoas corretas, né? Da forma correta, né? Cada um entende da sua religião, né? O pastor entende do evangelho, padre entende do católico, pai de santo entende do Umbanda e Candomblé. Então eu aconselho buscar o correto, buscar saber através da essência, né? Isso é muito importante. Aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, a gente teve 2 casos graves aqui em Ponta Grossa, que foi o terreiro do pai Everton, né, que foi atacado e depredado, quebraram o muro da casa dele, né, e com palavras ameaçadoras. Nós tivemos o terreiro do nosso pai Paulo também, que foi atacado, foi arrombado, foi roubado, e a gente precisa expor, a gente precisa mostrar, a gente precisa falar, né? Os umbandistas, eles se sentem coagidos a falar de Umbanda, né? Por medo, por receio, né? Eu sou contra, né, se esconder, né? Vamos falar, né? Eu sempre falo, o que não é visto não é lembrado, então a gente precisa ser visto, a gente precisa dizer que a gente está presente na nossa sociedade e mesmo não tendo menos espaço, a gente é uma das pessoas que mais colabora com a nossa sociedade, né? Hoje no meu terreiro, por gira, né, eu atendo mais de 100 pessoas. Então, são 100 pessoas que eu estou tirando da escuridão, 100 pessoas que eu estou trazendo para a luz novamente, né? E dentro da cidade a gente tem diversos outros terreiros que também fazem essa prática, né? Tem o terreiro da minha mãe, que também atendeu um público muito grande, né? E também estuda, traz o ensino da religião. Então a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, a gente precisa entender a religião do próximo antes de julgar. Rafael, de maneira muito rápida, para a gente encerrar, estamos quase estourando o tempo, o ritual de Umbanda ele é aberto e encerrado com um conjunto de orações e cânticos, como qualquer outra celebração religiosa? Você falou em atender 100 pessoas, o atendimento é personalizado, em vez de genérico, como acontece numa missa, por exemplo? Umbanda é uma religião assistencialista.
Ela é diferente da igreja católica e igreja evangélica, que a gente vai lá, louva o Deus, o Criador, conversamos uns com os outros e vamos embora. Dentro da Umbanda, você chega no terreiro, a primeira coisa, você tem que saudar Exu, que fica na porteira, que é o mensageiro, né? Para ele informar o nosso Criador que você está procurando ajuda. Pega uma senha e aguarda sentado ser atendido. Então, o processo de iniciação do nosso trabalho, a gente inicia cantando e louvando Exu. Que Exu assista ao nosso trabalho, assista a todas as pessoas presentes e leve todos os pedidos ao nosso Criador. Após a oração e após o canto ao nosso Exu, a gente começa as orações católicas, né? Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, a gente canta. Depois a gente vai para os nossos cantos, né? Os agradecimentos, o louvor às 7 linhas da Umbanda, o canto ao Anjo da Guarda. E por fim a gente canta convidando os espíritos para participar conosco, né? Convidando os espíritos para eles praticarem a caridade. Daí sim começa a incorporação de espíritos, o atendimento é individual, então a gente chama por senha, né? Nós temos uma pessoa responsável que encaminha essa pessoa da assistência até uma entidade, né? A pessoa senta na frente da entidade e conversam, né? É uma conversa como se nós estivéssemos conversando, mas a diferença é que a entidade vai trabalhar com energia e vai explorar o teu problema, vai resolver o teu problema, vai trabalhar para isso. E depois nós temos o nosso intervalo, né? Encerra a primeira linha, a gente tem o nosso intervalo, descansamos uns 20 minutinhos e voltamos com a próxima linha, que também acontece a mesma coisa. Chamamos as senhas do 1 aos 100 e pouquinhos, continuam os atendimentos, cantamos para o orixá, louvamos o orixá, louvamos a Deus. Por fim, nós encerramos agradecendo sempre, né, aos espíritos que nos acolheram, aos espíritos que estavam ali nos ajudando, né? Encerramos com orações católicas, né? Pai Nosso, Ave Maria e Anjo da Guarda. E por fim, a gente agradece aos orixás, aos espíritos e encerramos com Exu, né? Cantamos, louvamos a Exu para que ele leve as nossas mensagens, os nossos pedidos ao Criador, que ele traga nossas bênçãos. Então, o culto de Umbanda é assim no geral. Nós temos, né, giras excepcionais, que são giras que acontecem com convidados, como teve dos índios Funiôs, que estiveram no nosso terreiro quinta-feira passada, trazendo sua cultura, mas no geral é assim que funciona. Novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço muito. Como vocês viram, não existe mistério na prática da Umbanda. Lógico, mistérios por trás da Umbanda sempre vão existir, como existem os mistérios por trás do catolicismo, das religiões evangélicas, do budismo, porque a fé é repleta de mistérios. A fé em si é um mistério poderoso, que deve ser regido pelo amor ao próximo. Se a sua religião não prega o amor ao próximo, me desculpe, mas eu acho que você deve seriamente e brevemente rever conceitos, porque todas as religiões que se prezam, elas alimentam esse único discurso, amor ao próximo. Um grande abraço e até o próximo fim de semana.